Começamos mais um Estilo Fit. E na semana passada a gente acompanhou um programa sobre cirurgia plástica, onde a gente tirou as dúvidas mais básicas. E nesse agora a gente vai ver a cirurgia plástica mais embasada no emagrecimento. Vamos falar sobre lipoaspiração, lipoescultura, emagrecimento associado à cirurgia plástica, o que tem que estar contribuindo aí nessa questão. Tenho certeza que vocês vão adorar. Acompanhem esse programa aí comigo. A escolha do tamanho da prótese, de qual cirurgia realizar, da incisão, por onde colocar. A quem pertence isso? É do médico, é do paciente ou é em conjunto? Isso eu acho que a melhor opção é em conjunto, eu acho, né? Sempre. Eu acho que nós estamos aqui, na verdade, para poder orientar, mostrar quais são os caminhos, aonde que são as cicatrizes, quais são os prós e os contras de cada cicatriz. Mas muitas vezes o paciente vem já com algumas informações, provenientes ou das mídias sociais, da internet, ou de uma amiga que colocou. Então ela vem também com uma opinião formada. Então eu acho que isso é mais um diálogo aqui para a gente poder chegar a um acordo de onde vai ser melhor via tamanho de prótese, formato de prótese, visto que a gente tem uma gama de opção, principalmente a respeito das próteses, uma opção muito grande. São vários tipos de prótese, vários volumes, vários formatos. Então isso eu acho que é incomum com o paciente. A dificuldade, às vezes, é isso. O preconceito que o paciente chega para a gente, ele já acha que o tamanho que ele precisa é aquele. Então, cabe ao cirurgião avaliar, entender a queixa do paciente do relacionado. Eu quero uma mama grande, eu quero uma mama natural, eu quero uma mama que marque. Então, assim, coisas totalmente diferentes. São coisas completamente diferentes e que, baseado nisso, a gente vai propor um planejamento. E é lógico, tem pacientes que a gente tem que respeitar o limite que o corpo impõe. Às vezes quer colocar um grande, eu acho que não deve dar. Um tamanho grande que você não consegue colocar naquele paciente. Então, essa avaliação, ela é feita em conjunto, sem dúvida, respeitando as técnicas. E a opinião do médico, acho que é muito importante, porque, na verdade, o médico, diferente do paciente, ele consegue vislumbrar um pós-operatório. Ele consegue entender como o pós-operatório vai ficar. O paciente, ele tem um preconceito, ele tem um conceito de como vai ficar baseado na visão da amiga. Ela viu a amiga e ela acha que aquele número de prótese vai ficar igual nela. E, na verdade, a gente sabe que não funciona dessa forma. É comum isso. Às vezes ela tem uma amiga que tem 1,80 m, a amiga botou uma prótese 300, ela tem 1,60 m. Uma prótese 300 nela pode ser que fique enorme nela e na amiga fique pequena. Então, quem que vai mostrar isso, orientar, somos nós, entendeu? Então, essa orientação é importante ao ponto de, algumas vezes, a gente não concordar, ou o paciente não concordar, e a gente não conseguir chegar a um denominador comum. Pode acontecer. É a minoria das vezes, né? A maioria das vezes a gente consegue orientar e chegar num acordo, Tudo gira em torno da confiança do médico. Tudo gira em torno de entender que o médico está aqui para poder, que o cirurgião está aqui para poder tentar te dar o melhor. É isso. Questão de segurança e deixar o trabalho bonito, né? Porque a gente tem essa responsabilidade. Eu sou nutricionista, eu sei. Sem dúvida. Às vezes o paciente vem com uma expectativa que a gente não consegue alcançar. Dentro do tempo que ela quer, dentro das particularidades que ela tem, que às vezes é uma pessoa que está na correria, às vezes não tem o melhor momento para poder fazer por questões psicológicas mesmo, ansiedade, algum problema, algum período que ela esteja passando. Estrutura de pós-operatório. Totalmente. Às vezes tem filho, precisa de ter gente para poder, precisa ter alguém para poder cuidar dos filhos, levar para a escola. Então, o momento cirúrgico ele tem que ser bem escolhido, ele não pode ser ter muita responsabilidade. Sim. Falando agora um pouco mais sobre emagrecimento, agora eu vou compartilhar assim, as dúvidas diárias no consultório sobre cirurgia que elas estão sempre questionando. Vamos pensar assim, que vem uma paciente aqui e ela relata que ela quer emagrecer. Como que a gente administra? Como que é a conduta de vocês diante disso? Como que é a conversa? O que pode ser feito? O que deve, o que não deve? Quero saber tudo sobre isso. Então, na maioria das vezes, assim, esse conceito de cirurgia plástica para emagrecimento, ele está equivocado. Então, cirurgia plástica definitivamente não é uma cirurgia para emagrecimento. É uma confusão comum, o paciente vem querer fazer lipoaspiração para emagrecer, né? E a lipoaspiração ela não é. A lipoaspiração ela é feita para gordura localizada, para melhorar um contorno. Quando a gente tenta fazer uma lipoaspiração para emagrecer, normalmente os resultados não agradam o paciente. Então, normalmente o paciente que chega acima do peso, a gente pega peso, altura, calcula o IMC e tudo mais. Se esse paciente está um pouco fora do peso ideal, a gente vai encaminhar, orientar, encaminhar para um nutricionista. Se ele tiver indicação
de bariátrica, de cirurgia bariátrica, ele vai para a cirurgia bariátrica, e aí depois, no momento ideal, com peso mais adequado, ele vai voltar a poder fazer a cirurgia, que aí sim os resultados vão ser bem mais satisfatórios. Né? A nossa função aqui talvez seja um trabalho de conscientização. Tem que chegar e tem que mostrar para o paciente que às vezes ele se submeter a um procedimento acima do peso, ele vai ter mais risco, obviamente. Não vai ficar tão contente com o resultado. Não vai ter um resultado bom. Isso, mais uma vez, eu volto a falar, a gente sabe o resultado que a gente pode entregar para o paciente. Essa visão além do alcance, a gente tem. Já o paciente, ele não tem. Ele acha que todo o resultado vai ser semelhante. Então, se você está acima do peso, se você você pode ver o cirurgião plástico. A gente vai chegar a te orientar. Existem cirurgias que a gente pode melhorar, isso tudo. Mas a gente vai tentar sempre te mostrar o melhor caminho, que seria procurar uma nutricionista, iniciar uma atividade física. Os 3 pilares que a gente estava conversando antes. Exatamente. Cirurgia plástica, nutrição e atividade física. Entender e conscientizar. Isso daí tem que partir do paciente, da cabeça dele. Isso não pode ser uma coisa imposta por nós. Ele tem que entender, no fundo... Até porque às vezes leva a mão, fica chateado com o médico. Sim. Você vai falar, não, eu vim fazer uma cirurgia plástica e ele quer te colocar para fazer uma bariátrica. Não é por aí. Ele só não quer fazer uma cirurgia que não vai te dar um resultado bom. E não adianta, a gente vive de resultado. A gente vive do resultado bom, alcançar a expectativa de outra pessoa. Do paciente. Então, se você faz uma coisa para agradar aquele momento o paciente só porque ele quer, você pode estar frustrando o paciente e tendo um problema mais na frente porque você não alcançou o que ele queria. O Dr. Rodrigo começou a falar sobre a lipoaspiração e me tira uma dúvida. Qual a diferença entre a lipoaspiração, lipoescultura e abdominoplastia? Então, a lipoaspiração e a lipoescultura são procedimentos que estão totalmente interligados. Sim. Quando a gente fala lipoaspiração, é na verdade o ato, a técnica de você lipoaspirar, tirar a gordura. Ou seja, você vai através de uma cânula, né, e você vai lipoaspirar, retirar a gordura do paciente. De forma mais genérica e dependendo da área que você for tratar. Isso é a lipoaspiração. A lipoescultura normalmente está associada à lipoaspiração. Essa gordura que você retirou do próprio paciente, você vai injetar em determinadas áreas para melhorar o contorno. Então, às vezes o paciente tem uma depressão, você vai injetar aquela gordura que você tirou dele mesmo e vai... Exato, escultura por causa disso. Você tira como se você tirasse de um lugar e botasse em outro. Então, você pode botar no glúteo, pode botar em outras regiões. Tem situações até que se coloca a gordura na mama, é uma técnica nova, mas a grosso modo isso. Lipoaspiração, retirada da gordura. Lipoescultura, retira onde está em excesso e coloca onde está em falta. E abdominoplastia? Já a abdominoplastia, normalmente é do paciente que ele tem um excesso de pele. Um sinônimo de abdominoplastia é dermolipectomia, que significa o quê? A ressecção do excesso de pele e de gordura no abdômen. Então, normalmente é um paciente que já teve uma gestação, engordou na gestação, a barriga não teve uma retração, a pele do abdômen não teve uma retração adequada e fica um excesso. E a gente entra para poder fazer essa cirurgia, que é a ressecção desse excesso de pele e um remodelamento. Normalmente, a abdominoplastia, ela utiliza da lipoaspiração no mesmo momento para poder dar o contorno da cirurgia. Então é uma cirurgia muito realizada atualmente também, a abdominoplastia, e a gente tem resultados assim muito bons. Uma dúvida muito frequente, você botou esses 3 temas e isso acontece muito no consultório. O paciente chega aqui, ele não sabe se ele vai fazer lipo, se ele vai fazer lipoescultura, se ele vai fazer abdômen, se ele vai fazer mini abdômen. Então isso gera uma confusão muito grande. Então, de uma forma geral, lipoaspiração é uma cirurgia que normalmente tem pequenas cicatrizes que são escondidas nas peças íntimas. Então, são pequenos orifícios para poder entrar a cânula para lipoaspirar. Já a abdominoplastia não, uma cirurgia num conceito totalmente diferente. Como o Leonardo falou, existe uma retirada de pele, existe uma cicatriz maior. É um procedimento assim, né, para pacientes que têm uma flacidez maior e tudo mais. Você, na verdade, está esticando a pele do abdômen, ressecando e esticando a pele. É lógico que essa cicatriz grande, porém, ela fica bem posicionada normalmente dentro da calcinha. O paciente vai poder ir para a praia, botar um biquíni, isso tudo respeitando aquela cicatriz. Sem problema algum. Sem problema algum. Doutor Leonardo, queria saber se uma vez que a gente fez a lipo, se tem a probabilidade de voltar a gordura daquele local. Isso é uma queixa uma dúvida muito comum. Pode voltar sim. A gordura retirada, ela não nasce de novo. Mas a gordura que ficou pode aumentar. Então é normal você ver um paciente que às vezes relaxa no pós-operatório, que não entende, na verdade,
esse tripé que a gente falou, que não entende que ele tem que continuar com a reeducação alimentar, que ele tem que continuar fazendo atividade física, e no pós-operatório ele ganha peso indiscriminadamente, achando que aquela barriga que ele lipou não vai voltar, e ela volta. E por vezes volta irregular, volta de forma diferente do que era originalmente. A gente consegue voltar naqueles pilares para poder falar em manter. Sem dúvida, sempre. Porque sempre. Fez um trabalho, ficou bonito, a gente tem que manter e às vezes Sem otimizar. Dúvida. Sem dúvida. Resumindo, eu acho que o que a gente tem de resumo é isso. O paciente operou, se depois ele continuar fazendo a dieta, a atividade física, ele vai otimizar esse resultado, ele vai melhorar o resultado que a gente fez através da cirurgia. A cirurgia plástica ela não pode ser o objetivo principal. Você não pode colocar todas as suas fichas na cirurgia plástica. A cirurgia plástica sozinha, ela não tem um efeito 100%. Assim como não só na atividade, assim não só na alimentação, alimentação. não só na nutrição. Muito importante frisar isso. O conjunto da obra, as 3 coisas que vão otimizar cada trabalho individualmente. Sem dúvida, se conscientizar que você, trabalhando os 3, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Se trabalhar individualmente um ou outro, você vai ter uma melhora, lógico, porém, essa melhora ela é limitada. Ela vai ser otimizada com todos. Em alguns casos de emagrecimento, a gente tem assim, uma pessoa que consegue emagrecer, diminuir significativamente sem precisar fazer cirurgia. Muitas vezes quando a gente fala na bariátrica, que a gente está falando de emagrecimento mais bruto, que é aquela pessoa que tinha, muitas vezes 200 quilos, eu já tenho esse tipo de paciente, e aí tem a necessidade de fazer cirurgia. Além dos medos que a gente já tirou lá no início, eu queria que a gente esclarecesse um pouco da questão de quanto tempo depois da bariátrica é interessante a gente fazer o pós-bariátrico e principalmente cicatriz. Todo mundo questiona muito isso. São muito grandes, são muito amostras. Esse tema é interessante, principalmente o que você começou falando a respeito da pessoa que emagreceu com ou sem cirurgia. A gente sempre tem um paciente aqui, na verdade, acima do peso. A gente sempre prefere orientar esse paciente para um emagrecimento mais natural, através de dieta e tudo mais. Porque esse tipo de emagrecimento, como o próprio nome fala, ele é mais natural do que o emagrecimento cirúrgico. Sim. Acaba indo para a bariátrica aqueles pacientes que estão muito acima do peso e que muitas vezes já tentaram fazer dieta, problema de articulação e comorbidades, hipertenso, cardiopata, que tem indicação que aí vão. Mas normalmente, a maioria a gente acaba orientando para o nutricionista, né? Sim. E aí a partir do momento que esse paciente emagrece, lógico que vai variar muito o quanto de peso que ele perdeu. Os pacientes que têm uma perda de peso muito pequena, as cirurgias normalmente são menores, são mais conservadoras. Mas falando desses pacientes que têm uma perda de peso muito grande, aí sim, esses são pacientes que a gente considera um pouco mais especiais. Assim, Em primeiro lugar, a respeito do tempo, normalmente a gente opera esses pacientes depois de 1 ano de peso estabilizado, ou seja, o paciente perdeu 30 quilos e ele está 1 ano ali nesses 30 quilos que ele perdeu, não está mais emagrecendo, nem ganhando mais peso, então acho que aí é o momento que a gente está autorizado. A diferença não é no pós-operatório, a diferença é depois que ele estabilizou o peso. Muitas coisas podem acontecer, desnutrição acontece. Sem dúvida, a gente costuma acompanhar os pacientes e ver que às vezes eles exageram. Às vezes você está vendo que está perdendo peso, ele tem que ganhar peso novamente. Então, perdeu o peso, 80 quilos, estabilizou nesse peso, aí sim, a gente começa a tratar, vai ter liberação do nutricionista, vai ter liberação do cirurgião, e aí a gente passa para essa segunda etapa, que é a etapa de reparação do excesso cutâneo. Dá para... Não, desculpa. Queria saber se dá para saber se tem uma média de quilo que a pessoa perde na retirada de pele. É muito, particular? Varia muito? Os pacientes costumam achar que depois de uma plástica pós-bariátrica eles vão perder muito peso, na verdade. Vão emagrecer muito depois de um abdômen ou depois de uma lipoaspiração. Na verdade, em relação a peso, quilo, não é tão grande a quantidade de peso que os pacientes imaginam. Mas se a gente for... Circunferência deve ser... O que vai mudar é o contorno corporal. Sem dúvida. É aquele paciente que perdeu 60 quilos, ele não consegue às vezes fazer uma atividade, porque ele tem um abdômen avental, aquilo causa micose nele aqui embaixo na região inguinal, na virilha. Então, ele vai melhorar o contorno corporal dele, vai facilitar ele fazer uma atividade física e tudo mais. A gente não visa, na verdade, nesse momento, o quanto que o paciente vai perder de peso. E sim o quanto que a gente vai tirar de pele, ressecar de pele, se preocupando em relação à cicatriz. Isso que você perguntou. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre as cicatrizes. Isso é muito mais relevante para o paciente, o quanto que perdeu. Para a gente não tem essa relevância. O importante é chegar e conseguir botar uma técnica que você consiga ressecar o máximo de pele naquele paciente e deixar o corpo dele, por mais que tenha uma cicatriz, o mais perto da normalidade do que era antes.
As cicatrizes vão ser a gente vai sempre tentar colocar a cicatriz em locais que possam ser discretos, que possam botar uma sunga, isso tudo. Porém, existem casos de pacientes de pós-bariátrica em que as cicatrizes elas são aparentes. Você, na verdade, está trocando um paciente com um grande excesso de pele por um paciente com um corpo mais perto do normal, com cicatriz. Eu costumo dizer que o carnaval é a época do ano que todo mundo está muito ansioso para fazer tanta questão de emagrecimento com nutricionista, dieta, mas também a cirurgia plástica. Qual que é o conselho que a gente pode deixar aqui para esse pessoal que já está ansioso para poder vir à consulta e conhecer melhor as questões? Eu, inicialmente, procure um médico, cirurgião plástico, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Converse com esse médico, confie nesse médico, traga suas dúvidas, seus anseios, suas expectativas, porque vai ser nessa conversa que você vai mostrar para o seu médico, né, onde você quer chegar, o que você quer de resultado. Eu acho que, por último, importante, a gente falou aqui, é o planejamento, né? Então a gente está passando o carnaval agora, daqui a pouco a gente está entrando no inverno, então uma época, uma exposição solar menor. Então se programe para fazer sua cirurgia, tire suas férias, se programa com a família em casa para ter um pós-operatório tranquilo e que essa cirurgia seja um sucesso. Eu sei que a gente já tirou várias dúvidas aqui, mas, caso queiram, as portas estão abertas para tirar outras dúvidas. Mulheres, sempre teremos mais. Obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Estilo Fit. Tchau.